Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita vontade de assistir a aula, com mais vontade ainda de fazer atividades. Eu vou começar corrigindo os exercícios da aula anterior, sobre lei de Hess. Então, não é fácil, e isso significa que você tem que prestar bastante atenção para aprender o conteúdo. Veja, com base nas variações de entalpia associadas às reações a seguir, que são essas três aqui, pode-se prever que a variação de entalpia associada à reação de dimerização do NO2 será igual a... Olha, primeiro detalhe, identificar qual é a equação resposta. A equação resposta é aquela que não tem o valor do ΔH, que é essa aqui. A equação resposta sempre será a última? Não. Pode ser que ela seja a primeira, pode ser que ela seja a segunda e pode ser que ela seja a última. Não importa onde ela esteja, você tem que saber identificá-la. Beleza. Feito isso, essa equação resposta, ela, não existe essa palavra, mas devia existir, que ela faz falta, ela é imexível, ou seja, não pode mexer nada nela. Como o próprio nome diz, a resposta final vai ter que ser igual a ela. E as outras equações, eu posso e devo alterar, à vontade. Eu posso multiplicar por um número, eu posso dividir por um número, eu posso inverter a ordem dos membros, tá? Agora, lembrando que eu não posso apagar o 2 e pôr um 4. O índice eu não posso mexer. Eu só posso alterar os coeficientes. Beleza. Então, primeira coisa, sublinhar nas equações, ou aquilo que tem na equação resposta. Então aqui eu tenho o 2NO2, que está aqui na equação resposta, essa é a minha equação resposta, e tem o N2O4 gasoso, que é esse aqui. Lembrando que o estado físico também tem que ser igual. Agora, os coeficientes não precisam ser iguais, porque podia ser 5 aqui 1, eu teria que sublinhar da mesma forma. Feito isso, eu tenho que fazer com que estas substâncias sublinhadas fiquem do mesmo lado que está na equação resposta, com o mesmo coeficiente. Por exemplo, se aqui é 2, aqui fosse 1, eu teria que multiplicar ela por 2 para que esse coeficiente ficasse igual a esse. Tá? Então, se aqui vamos supor que aqui é 3. Como vamos supor que é 3. Como aqui é igual a 1, eu teria que dividir por 3 para ficar igual a esse aqui. Bom, como eu disse, o 2NO2 gasoso está no segundo membro, à direita da seta. Como na equação resposta ele está no primeiro membro, à esquerda da seta, que são os reagentes, significa que eu tenho que inverter a ordem. Se os coeficientes fossem diferentes, eu teria que também multiplicar ou dividir por algum número para que os coeficientes fossem iguais. Então o que eu fiz? Peguei isso aqui, coloquei no primeiro membro, peguei o primeiro membro, coloquei no segundo. Com um detalhe, todas as vezes que eu inverter uma equação, obrigatoriamente eu tenho que trocar o sinal do ΔH. Se é mais, fica menos, se é menos, fica mais. Bom, analisando essa segunda equação. O N2O4 está no segundo membro, na equação resposta também está no segundo membro. Aqui é 1, aqui também é 1. Claro que o 1 não costuma aparecer. Então significa que eu vou apenas copiar a equação. Foi isso que eu fiz, copiei igualzinho o que está aqui. Bom, feito isso, eu tenho um sistema de equações em que eu devo cortar todas as substâncias que não aparecem na equação resposta, e as substâncias que tem na equação resposta eu nunca devo cortar. E para eu poder cortar, é necessário que estejam em membros diferentes, com estado físico igual, com os coeficientes iguais. Por exemplo, N2 gasoso está no primeiro membro, N2 gasoso está no segundo membro. Então cortei. O 2O2 está no primeiro membro, e aqui o 2O2 gasoso também está no segundo membro. Então corta. Sobrou o quê? 2NO2 gasoso, que é o que está na equação resposta,
e o N2O4 gasoso, que é o que está na equação resposta. Feito isso, eu vou somar os ΔH. Tem exercício que não aparece os índices no ΔH, ΔH1, ΔH2. Você pode colocar por conta própria, sem problema. Posteriormente, vocês vão ver, lei de Hess, que ao invés de 3 equações, vai aparecer 4, talvez até 5. Mas vamos treinar com 3 equações. Então, ΔH1, você pega, claro, os valores alterados aqui. Menos 67,6 mais ΔH2, 9,6. Sinais diferentes, subtrai ao sinal do maior número. 67,6 menos 9,6, 58. Sinal do maior do negativo, menos 58, que é a alternativa A. Então, pessoal, segundo exercício, é basicamente isso aqui. Eu já peguei as equações, em que ele diz o seguinte: dadas as variações de entalpia da reação citada, e sabendo que essas equações é isso aqui, calcule a variação de entalpia. Veja, então, qual é a minha equação-resposta? A primeira. Por quê? Porque é ela que eu não conheço o valor do ΔH. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sublinhar nas outras duas equações todas as substâncias que tem na equação-resposta. Aqui, carbono, grafite, O2, O2 e CO. Eu sublinhei aqui o CO2, não, só o CO. Tudo bem? Bom, ocorre o seguinte, é algo que eu ainda não falei, mas quando você tem uma mesma substância sublinhada 2 vezes, como ocorreu no nosso caso aqui, você não dá importância a ela. Você vai analisar aquela substância que apareceu apenas uma vez, que no caso é o CO gasoso. Desculpa que aqui eu sublinhei a substância errada. É o CO que deve ser sublinhado, tá? E não o CO2. E o carbono grafite. Então, o que acontece? O CO está no primeiro membro. Na equação-resposta, ele está no segundo membro. Então, eu tenho que fazer com que ele apareça do mesmo lado que está na equação-resposta. Então, para isso, tem que inverter a equação. Carbono grafite está no primeiro membro. Aqui também está no primeiro membro. Observa que os coeficientes são iguais. Então, eu vou apenas copiar. Toda vez que a substância sublinhada estiver do mesmo lado que ela está na equação-resposta, com o mesmo coeficiente, você vai só copiar. Agora, vamos supor que na equação-resposta fosse 3 aqui. Aí você teria que multiplicar essa equação por 3 para que esse coeficiente ficasse igual a esse. E se você multiplica por 3 essa equação, vai ficar 3 carbono grafite, 3O2 gasoso, 3CO2 gasoso, e o valor do ΔH também será multiplicado por 3, certo? Agora, vamos supor que aqui fosse 2. Como aqui é igual a 1, eu teria que dividir essa equação por 2 para que esse coeficiente ficasse igual a esse. Aí ficaria, tudo dividido por 2, como eu falei, até o ΔH. Então, veja, inverti a ordem. Esse passou para o primeiro membro, esse passou para o segundo membro. Se eu invertir a equação, tenho que trocar o sinal do ΔH, beleza? Como o carbono grafite está no primeiro membro, e aqui também está no primeiro membro, coeficiente 1, coeficiente 1, vou apenas copiar. Então, corto o CO2 com o CO2 e não dá para cortar mais. Então veja, copia na mesma ordem que está na equação-resposta. Carbono grafite. Agora, acontece que eu tenho o O2 no primeiro membro e tenho ele no segundo membro. Como na equação-resposta ele aparece no primeiro membro, eu tenho que trazer esse que está no segundo membro para o primeiro, para ficar do mesmo lado que está na equação-resposta. Então aqui, se não tem coeficiente, sabemos que é 1, menos esse, que estou trocando de membro. Então, menos meio. Soma e subtração de frações, nós devemos tirar o mínimo múltiplo comum. 2 dividido por 1 que está no denominador, 2 vezes 1, 2. 2 por 2, 1 vezes 1, 1. 2 menos 1, 1 sobre 2. Ou seja, sobrou meio O2. E o CO
né? Que é esse aqui, copia. Agora somos ΔH. ΔH é igual ΔH1 mais ΔH2. Olha, cuidado para você não pegar os valores antes de serem alterados, senão dá errado. Você pega os valores depois que você fez as mudanças. Então, mais 282,56, mais da fórmula, menos o número. Então, daqui para cá, o que eu fiz? Só o jogo de sinais. Mais 282,56, mais vezes menos, menos, 392,92. Sinais diferentes, subtrai ao sinal do maior número. 392,92 menos 282,56 dá menos 110,36. A unidade é a mesma que foi trabalhada nas equações, quilojoule. Se aqui fosse quilocaloria, lá seria quilocaloria. Se fosse cacau mol, lá também seria cacau por mol. Então, pessoal, esse exercício não está na lista, eu estou inserindo para vocês entenderem melhor a matéria, para que vocês tenham mais condições de fazer os próximos exercícios. Então, de acordo com as equações citadas, né, que são essas três equações, determine o valor do ΔH através da lei de Hess. Então, a minha equação-resposta é essa, porque é ela que eu não conheço o valor do ΔH. Então, o que eu faço? Vou sublinhar nas outras equações todas as substâncias que possuem na equação-resposta. Aqui tem CO2 gasoso, CO2 gasoso. Aí pode se perguntar, mas aqui é 6, aqui é 2, não tem problema. Os coeficientes sendo diferentes, não tem problema, tem que sublinhar assim mesmo. O que não pode ser diferente é o estado físico e a substância em si. Tipo, se aqui fosse CO, aqui CO2, eu não poderia sublinhar. Depois, nessa equação, eu tenho, né, o CO2, né, que está aqui, e tenho a água gasosa, né, que está aqui. Então, o que acontece? Nessa primeira equação, o C6H12O2, aquoso, está no primeiro membro. Na equação resposta, ela está no segundo membro. Então, vou inverter a equação. Foi o que eu fiz. Peguei todo o segundo membro, coloquei no primeiro. Peguei todo o primeiro membro, coloquei no segundo. Tá? Feito isso, o que acontece? Eu tenho que trocar o sinal do ΔH. Se é menos, fica mais. Agora, vamos analisar aqui o seguinte. A água gasosa, aqui é 3. Só que aqui são 6. Então eu tenho que multiplicar a equação por 2. Além disso, eu tenho que inverter a equação. Por quê? A minha água gasosa está no segundo membro e na equação resposta está no primeiro. Então ela tem que ficar no mesmo membro. Então o que eu fiz? Peguei isso aqui, estou multiplicando tudo por 2. Então 2 vezes 2, 4 CO2. 3 vezes 2, 6 água gasosa. Aqui vai ficar 2C2H5OH líquido. E aqui multiplicando por 2 também, 6O2 gasoso. Então o que eu fiz? Troquei o sinal do ΔH e multipliquei por 2. Né? Porque eu estou multiplicando a equação toda por 2. Então o ΔH também tem que ser multiplicado por 2. Então, feito isso, vou cortar os que, né, estão nos dois membros com tudo igual. Então esse cortei com esse, não dá para cortar mais. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho 4 CO2 mais 2 CO2. Então, se eles estão no mesmo membro, devemos somar. Então, 6 CO2. A água, 6 água gasosa. E aqui sobrou o quê? 6 H12O6 aquoso. Mais o 6O2. Certo? Então, veja isso aqui, ó. Quando as substâncias estão no mesmo membro, devemos somá-las. 4 e 2, 6. Beleza. Então, ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2. Somando tudo isso, 2.540 kJ por mol, que a unidade é a mesma que foi usada nas outras equações. E para terminar, uma mensagem.
E lembre-se, se você ainda está correndo atrás do seu sonho, eu te digo, ele está na padaria recheado com doce de leite. Que delícia, hein? Ação de graças. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar, quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de sua crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Meninos, eu procuro colocar essa mensagem em prática e é maravilhoso. Se você ainda não fez essa experiência, eu sugiro que a partir de hoje você comece a colocá-la em prática. Agradecer a Deus por tudo que você tem. E lembre-se que nós, pecadores como somos, nós temos muito mais do que nós merecemos. E a partir do momento que você começa a agradecer a Deus por tudo que você tem, você vai ver que você não tem quase nada a pedir. E, com certeza, tudo tende a melhorar. Tá? Por quê? Nós temos que ser gratos a Deus. Assim como, quando você recebe um presente de alguém, o costume não é você agradecer pelo presente recebido? Tá, isso é um simples presente. E a infinidade de presentes que nós recebemos de Deus todos os dias. Não temos motivos de sobra para agradecer? E muitos se acham no direito de deitar e dormir sem nem agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que teve. Então, meninos, ponham isso em prática que vocês vão ver que tudo vai melhorar na sua vida. Palavra de velhinho com cabeça branca. Tchau, obrigado!